Barroso nega pedido de Bolsonaro para afastar Moraes de investigação sobre golpe. Ministro do STF entendeu que Moraes pode ser julgado mesmo sendo suposta vítima da tentativa de golpe. Então, o presidente Bolsonaro sofreu mais uma derrota judicial na quarta-feira, mas pelo menos uma boa notícia, porque essa notícia é do portal Terça Livre, então eu publiquei no meu Locals, mas a fonte é do Terça Livre, e tá aqui, ó. Advogado desfaz maracutaia de Moraes e Fux poderá rever as suas decisões. É a primeira vez que isso acontece após a abertura dos inquéritos inconstitucionais. Eu vou ler a notícia aqui. O advogado e professor de direito Dr. Jeffrey Schichini entrou com habeas corpus no STF para que Moraes não fosse o relator a julgar o seu pedido de recurso. Olha que coisa, né? O juiz não julgar o próprio recurso, exigindo assim que a corte seguisse o texto do próprio regimento interno. Moraes tem sido juiz dos seus próprios erros e ninguém até agora havia conseguido argumentar ou convencer a corte deste absurdo de ser ao mesmo tempo vítima, juiz e acusador. O interessante ponto levantado pelo Dr. Jeffrey Schichini é sobre a condição de Alexandre de Moraes julgar habeas corpus impetrado contra decisões dele próprio. Retirando o juridiquês, é o Chaves vendendo suco para si próprio. Eu sempre falo aqui do Chaves dando churros para si próprio. Só que no caso Moraes não tem graça e esse absurdo já causou a morte de uma pessoa inocente, segundo o Terça Livre. Segundo o Schichini, o regimento interno do STF determina que nesses casos, o recurso seja distribuído para outro ministro, e assim foi. O presidente da corte acatou a tese, Barroso acatou a tese e redistribuiu o recurso impetrado para o ministro Luiz Fux, excluindo textualmente Alexandre de Moraes na jogada. É pouco? Sim, mas é a primeira vez que Moraes foi retirado do palco desse circo de horror. O jornal pró-regime O Globo, por meio de blog de fofocas do Lauro Jardim, anunciou em desespero que, abre aspas, pedido para garantir Bolsonaro em ato escapa de Moraes e será analisado por Fux. Como acima dito, Luiz Fux é quem vai analisar o pedido do advogado Jeffrey Schichini junto ao STF, e isso irá garantir a livre participação de Jair Bolsonaro no ato em São Paulo. Eu vou trazer aqui para comentar a notícia o professor de processo penal e advogado, o Dr. Jeffrey Schichini, que gentilmente atendeu aqui o convite do Paulo Figueiredo Show. Dr. Schichini, muito obrigado aí por ter feito o convite do Paulo Figueiredo Show. E parabéns, fiquei aqui muito intrigado. Dr. Schichini, o senhor pode explicar um pouco para o público o que aconteceu, o que está acontecendo, qual foi... Às vezes as pessoas se perdem aí no meio do juridiquês. O que eu coloquei nesse habeas corpus? Nesse habeas corpus, eu peço um salvo-conduto para o nosso presidente. Qualquer cidadão do povo pode fazer um habeas corpus. Eu lembro que na época do Lula, quando havia risco do... Não, alguém entrou com um habeas corpus, um advogado muito gentil, entrou com um habeas corpus em meu favor. Claro, e você deve aplaudi-lo. Não, agradeci muito. Sem prejuízo nenhum, sem juridiquês. Tá? Existe um regimento interno. O que é o regimento interno? É aquilo que rege administrativamente o tribunal. Então, estudando o regimento interno do STF, por que eu fui estudar o regimento interno do STF? Porque saiu na notícia, você acabou de ler aí nas notícias, que o Fux, é isso mesmo, né? O Fux, ele negou um pedido da defesa do Bolsonaro de parcialidade, de declaração... Acho que foi o Barroso. Acho que foi o Barroso. O Barroso, me perdoa. Ele negou o pedido da defesa do Bolsonaro de declarar a suspeição do Alexandre de Moraes. Né? Aí tá bom, essa decisão, por um pedido embasado em argumentos de suspeição e impedimento, que sim, a lei fala, a vítima não pode participar do julgamento, é expresso na lei, né? Isso sim, a vítima... Nem precisava, né, doutor? Desculpa. Pois é, mas a lei disse que a bola é redonda porque tem gente que precisa entender que a bola é redonda. Como é que você vai julgar um caso no qual você é vítima, né? Aí eu pensei, será que o regimento interno do STF também não fala disso? Fui estudar o regimento interno. Paulo, 2 artigos do regimento interno do STF falam exatamente que aquele ministro que julgou algo e a decisão dele fizeram um recurso, então tem uma decisão de um ministro e um recurso dessa decisão. Esse ministro, que a decisão dele está sendo questionada, não pode ser relator do recurso que questiona a decisão dele. Inquérito das fake news, relator Alexandre de Moraes. Inquérito dos atos antidemocráticos, relator Alexandre de Moraes. Ele é o relator.
Então, quando eu questiono uma decisão dele, como eu questionei nesse habeas corpus, né? E não tem nada de política no meu habeas corpus, tá? Quero deixar claro aqui, não é político o meu habeas corpus. Eu quero em seguida entrar nesse habeas corpus, o que está dizendo esse habeas corpus. Não é político, é jurídico, tá? Então, ele é o relator desses inquéritos. Eu questionei decisões dele. Então, eu fiz um habeas corpus contra decisões do relator desses inquéritos, que é o Alexandre de Moraes. Aí eu faço o seguinte, eu alego o seguinte ponto ali. Como eu estou questionando decisões de um ministro da Suprema Corte que se chama Alexandre de Moraes, esse meu recurso não pode para ele. Esse meu habeas corpus não pode para ele. Por quê? Até então, Paulo, todo mundo discutia essa argumentação. Ele não pode julgar o meu recurso? Por quê? Ele é suspeito, ele é impedido, ele é a vítima, foi ele que instaurou o inquérito, ele que é o presidente do inquérito. Até então, a argumentação vinha sendo só essa. O que também não está errado. Não estou diminuindo a importância dessa argumentação. Mas eu não questionei nada disso. Eu vim porque o regimento interno, no artigo 68 e no artigo 77 do STF, não permite que esse recurso seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Se eu questiono com esse habeas corpus uma decisão do Alexandre de Moraes, esse recurso não pode ser julgado por ele, obviamente, porque ele é autoridade coatora, esse é um termo técnico, autoridade coatora. Eu direcionei esse habeas corpus para o presidente do STF, eu direcionei esse habeas corpus para o presidente da Suprema Corte, que é o Barroso, tá? E esse meu habeas corpus foi redistribuído para outro ministro com base nos artigos do regimento interno que nós alegamos. Foi redistribuído com exclusão do Alexandre de Moraes, então, para o Luiz Fux. Foi isso que aconteceu. É hora, então, de levar essa discussão da exclusão do relator. Esse é o ponto. Eu vi a necessidade de levar essa discussão. Até porque eu quero que essa discussão exista nacionalmente e que todos os advogados conheçam desse dispositivo. A minha intenção foi levar a público, levar a conhecimento de todos artigo importante do regimento interno. Nós, advogados, temos que questionar legalidades, aplicação da lei. E é essa deficiência que eu comecei a identificar. Falei, pera lá, o que está acontecendo com o mundo jurídico? O que está acontecendo? A gente tem que começar a invocar a lei, Constituição, aplicação correta da lei. Doutor Schickini, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero que você volte mais vezes. Obrigado pelo convite.